você e quer te usar. Então, a responsabilidade que a gente tem essa palavra no nosso coração, né? Eu tenho guardado isso para mim. Antes eu era da Marinha, eu era comandante de submarino, e lá eu era usado por Deus. Depois ele me chamou para me dedicar à música, né? Na época que eu comecei a trabalhar com o pastor Isaías, e aí ele mandou para outro lado e a gente foi. Ele tem um chamado para cada um de nós. Hoje a gente está lá no México, no estado de Hidalgo, pregando o Evangelho, fazendo a obra que ele mandou, usando o saxofone apenas como pretexto para abrir as portas. É isso. Ele usa o que a gente sabe, o que a gente tem, para abrir as portas para ele usar. Não é? É assim que tem que ser, é assim que é. E vai ser sempre assim. Deus quer usar a unção que Ele te deu, a capacidade que Ele te deu, para você ser luz e para você anunciar o Evangelho de salvação. O Evangelho de Jesus, aquele Evangelho que Ele pregou quando esteve aqui há 2000 anos atrás, e que foi consumado, né? Quando Ele falou está consumado, ali na cruz do Calvário. Ele morreu, o sangue dele verteu e limpou o nosso pecado. A história é essa, a história é essa. Muitos não creem, o problema dele, porque o Evangelho é salvação, mas para quem não crê, é a condenação, né? É a condenação, é o juiz batendo o martelo para a condenação eterna. Eu vou tocar mais uma aqui. Vou tirar aqui isso. Que é tecnologia, né? A gente, quando eu tocava com o pastor Isaías, era um long play, uma coisa grandona. Agora tem a Bíblia de papel, que continua, a Bíblia de tablet, a Bíblia de celular. A gente precisa de óculos. Tem alguns CDs. Mas hoje em dia quase ninguém usa mais CD, né? Já está conectado. Vou tocar uma música chamada Rompendo em Fé. Todo mundo conhece, né? Primeira parte eu toco, segunda parte a gente canta. Cante assim. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim
não se abrir. Deus vai me fazer andar sobre as águas, caminhar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Amém, amém. O crente vive rompendo em fé, né? Esse outro aqui essa é brasileira, essa outra aqui é australiana. Essa tem letra também. Aclama ao Senhor.
incomparável. Quis entrar outra aqui. Uma outra aqui, que é muito bonita também e que todos cantam. Faz parte aqui. Se você gosta de CD ainda, nós temos CDs, ok? Aos que ainda saudosistas, o que tem ainda lá. Quem não tem pode baixar na internet ou pode baixar pré-pago, né? Aqui é um cartão de download, tem um código e são 16 músicas. E é o mesmo preço de um CD, clica lá e baixa tudo para o celular e já sai ouvindo aqui, com grande zelo, mi Deus é real. Esse está em espanhol. Pero eu toco em português. La Sarsa, que eu gravei com o pastor Isaías Mendes há uns 30 anos atrás. Do jeito que eu sou, Jesus Cristo mudou meu viver. Ó, tu és fiel, Senhor, junto a ti, e outras tantas. E essa aqui também. Vamos ver onde está aqui. Deixa eu ver se eu descubro onde está. Onde está? Esse aí aqui. Aqui está. Você pode cantar ele. Aqui fala: eu não tenho palavra para expressar tudo que o Senhor fez por mim. Ninguém aqui tem. Nem as vozes de 1 milhão de anjos podem expressar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. adorar-te, meu Senhor. E se surgir algum louvor ao Calvário, seja assim, com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus toda a glória por tudo
Amém? Amém, amém. Vivian? Sigo? Igreja super bíblica. E o meu amigo Isaías Mendes, desde o tempo que a gente se conhece, mais de 40 anos, creio. Não, 30, mais de 30. Não sou tão velho assim também, não. Nem eu e nem a Vivian. Deixa eu tirar isso aqui. Essa tecnologia, som de coisinhas, né? Amém, 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 amém. Vou abrir aqui esta Bíblia eletrônica. Amém. Repita comigo, não vivemos mais em temor. Não vivemos mais em temor. E olha o que eu encontrei ali. Ah, foi eu que mandei, né? No amor não há temor, né? Eu gosto daquela versão que fala temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Mas nós que temos a Cristo não vivemos mais em temor. Amém? Você crê assim? Então, vamos interagir aqui. Eu não sou um pregador, eu sou pregador assim de poucas pessoas. A gente vai em escolas, a gente vai em hospitais, a gente vai em asilo. Né? Estava há menos de um mês atrás num asilo, a Casa da Terceira Idade, lá no México. E na próxima semana vamos para o ABA, em Gramacho, lá na Baixada Fluminense, Associação Beneficente Braços Abertos. E depois vamos no orfanato Arco-Íris, né? As crianças lá já me conhecem. E nessa segunda-feira próxima, agora a gente vai estar fazendo um trabalho na UERJ. Olha que coisa, lá no meio daqueles universitários, tudo doido, tudo cheio de cocaína e maconha nas ideias. Eu tenho que orar. Eu nunca estudei lá, mas sempre ia lá e frequentava lá. Não era nada como é agora, né? Hoje, diz que lá de cá também, a UF também não fica atrás, não. Eu não conheço, mas eu conheço lá a UERJ. E a gente vai fazer um trabalho de manhã às 11h, vou tocar junto com outros músicos cristãos, às 11h e depois às 5h da tarde, 17h, lá no meio daqueles alunos lá. Peço oração dos irmãos aí, porque é um trabalho difícil. E vamos convidar também alguns missionários do navio do Logos, que estão aí, eles vão estar com a gente lá. Né? A gente tem uma boa relação do navio Logos. O navio Logos foi o que afundou, esse é o navio Logos Hope. Está aí uma sugestão, quem quiser visitar, está lá no Pier da Mauá, lá ao lado lá do Museu da Manhã. Eu tenho muita ligação com a Marinha, né? Eu fui da Marinha, eu entrei muito novo na Marinha, sempre fui saxofonista porque eu nasci na Assembleia de Deus, e lá a gente acaba tocando, ou toca saxofone, ou toca, né? Acho que o meu amigo Carlinho da Lie sabe como é, né? A gente aprende a tocar, ou aprende a tocar, né? E meu pai é pastor assembleano, está com 90 anos, né? Já não está legal, né? Peço oração por ele, e é isso aí. Vamos lá, não vivemos mais em temor. Hoje em dia a gente vê um monte de fobias, de medo, de temores, né? As pessoas têm medo, né? Eu tenho uma amiga que mora em Copacabana e agora parece que ela melhorou um pouquinho, mas durante anos ela não descia do apartamento dela, porque tinha pânico de... Síndrome do pânico, é isso? Síndrome do pânico. Existe um montão de nome que se dá, né? Diz que é bipolar, um dia está feliz, outro dia está com medo, outro dia está alegre, mas são as pauras, né? Essa palavra só existe aqui em português, paura. As pessoas têm medo de tudo, medo de ir ali na esquina, medo do fracasso, medo do futuro, medo de morrer, medo de prosperar, tem até medo de prosperar, medo de se arriscar, né? Temos que nos arriscar, né? Você imagina
Quem tem medo de se arriscar é a avestruz que enfia a cabeça na terra. Eu nunca vi nenhuma avestruz fazer isso. Dizem que enfia, eu não acredito, não. Medo de sair de casa, medo de falar em público, né? Eu tenho, esse eu tenho, né? Por incrível que pareça, né? Existe medo de tudo. Diz que esse nas estatísticas, é o medo mais comum. Medo de subir aqui e falar. Né? Medo de falar em público. Né? Existe medo pra caramba aí, né? Mas vamos ler dois. Diz que o medo também é uma coisa boa, né? A gente chega assim na praia, aquelas ondas assim de 4 metros de altura, eu não vou. O meu medo, né, faz com que eu fuja do perigo, né? Não vou me meter aí, né? Só se o cara for maluco mesmo, que ele entra lá e acaba morrendo, né? Mas, normalmente, é até bom ter um pouquinho de medo, né? Um pouquinho de receio, não faz mal para ninguém. Mas, quando chega assim, a virar uma fobia, né? Aí precisa ser tratado, né? Então, vamos ler o que a palavra de Deus nos fala sobre esses medos, né? 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1:7. Vamos ver o que está escrito aqui. Eu já até separei aqui. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Está sacando aí, galera? Então, não tem que ter medo. Ele nos dá o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Romanos 8. Eu gosto muito de Romanos 8. Romanos 8, tem cada coisa maravilhosa, Romanos 8. Mas vamos no Romanos 8:15 só. Por que não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai, papito, paizinho, né? É o nosso Deus, né? A gente tem um Senhor, né? Diz que um menino estava sentado assim no avião, logo no primeiro banco, assim, mas tranquilo, enquanto os grandões tudo com medo, né? Medo de avião. Eu tenho medo da decolagem, eu não tenho medo da aterrissagem, eu tenho medo da decolagem, né? Então, todo mundo com medo, e o garotão lá tranquilo, o menino devia ter assim, uns seus 4, 5 anos, aí fala, mas você viaja sozinho? Não, viajo. E você não tem medo? Não. E por que você não tem medo? Porque meu pai é o piloto. Legal, né? Então, quando a gente tem um Deus que controla tudo, a gente, né, apesar do medo bater na gente, bate, né? A gente vê na Bíblia, né, o profeta Elias, né, depois de matar todos aqueles profetas de Baal, teve medo, teve depressão, fugiu da rainha, teve medo, né? E tantos outros casos. Vamos ler um caso aqui interessante, que foi o caso dos 12 espias que o povo de Israel, que era entre 2 milhões e 500 e 3 milhões, né, foram apenas 70 para lá, né? José levou os irmãos, o pai, para o Egito, e ficaram lá 400 anos, né, e se multiplicaram a 3 milhões, olha só, gente pra caramba, né? Então, quando eles chegaram próximo à Terra Prometida, logo no início, não demorou 40 anos para chegar lá, foi logo no início, eles tiveram medo. E medo, quando o Senhor dá uma promessa para a gente, essa desobediência, né? Jesus, uma vez chamou os seus discípulos e falou, passemos para o outro lado do lago, né, de Genezaré. E o que houve lá naquele mar da Galileia? Lá houve uma tempestade. Jesus estava dormindo lá, mas Jesus falou, vamos para o outro lado. Quando Jesus fala, vamos para o outro lado, é porque vamos chegar do outro lado, né? Então, eles pensavam que iam morrer ali, mas não aconteceu nada disso, né? Mesma coisa foi o que aconteceu com o povo de Israel. Vamos ler lá, está aqui, Deuteronômio 1, vamos lá, Deuteronômio 1, 21, olha só que bacana, Deuteronômio 1, 21, Deuteronômio 1, 21, o que o Senhor prometeu para o seu povo que já estava lá, escravizado, né? No início, com José, o povo mandava, né? Porque ele era, depois do faraó, ele era o cara, né? Mas olha o que está escrito aqui, eis que o Senhor
teu Deus te deu essa terra diante de ti, sobe e possuía. É isso mesmo? É assim que se pronuncia? Possuía, né? Possuía. Português de vez em quando está batendo na trave, eu já estou há quase 20 anos no México. Como te falou o Senhor, Deus de teu pai, não temas e nem te espantes. O Senhor tem promessa para a nossa vida, e Ele fala para a gente, não tema, não tema. Falou para Josué, né? Aqui ainda era Moisés aqui. Então, o que Moisés fez? Pegou aqueles espias, né? E mandou para lá. 12 espias, um de cada tribo. O que aconteceu? Chegaram lá e viram que a terra era boa. Tinha leite e mel. Mas quando olharam assim, os caras lá, era tudo gente grande, né? E eles compararam com eles. Eles compararam o povo daquela terra com eles mesmos. Então, o que aconteceu? Murmuraram. Olha só. Verso 27. E murmuraste nas vossas tendas e disseste, porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é esse povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Que loucura, né? Não tinha nada disso. E também vimos os filhos dos gigantes, né? Tinha lá aqueles caras, né? Aqueles gigantes de 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés. Imagina, os caras ficaram com medo. Mas qual foi a promessa do Senhor? Ele daria a terra, né? Então, é só para dizer que o medo é contagiante. É contagiante. O medo contagia. O medo contagia e ele desvirtua o propósito de Deus nas nossas vidas. Deus quer te dar um propósito, Deus quer usar você, e você desobedece porque você tem medo, porque o medo é desobediência. E o povo de Israel fez isso. Quer dizer, aqueles 12 espias, 10 ficaram com medo, né? 10 ficaram tremendo. Apenas 2, né? Vocês sabem quem foram os 2? Josué e Caleb. Só esses 2, mano, que bacana, né? Vai ter escola dominical depois, né? Aqui, estudo bíblico depois. Então, é isso aí. Josué e Caleb foram os 2 que não ficaram com medo, que não ficaram batendo o joelho um no outro. Não, nós vamos lá, porque não vou me comparar com esses caras. Eu vou comparar ele com o nosso Deus. Se a gente comparar com a gente, nós não podemos nada, mas o Deus que está em nós, Ele é poderoso e nós vamos poder fazer todas as coisas. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer que você faça, Deus que você empreenda, que você estude, que você, eu não vou passar para a universidade, vai passar para a universidade sim, vai passar para onde você quer ir, o Senhor vai te dar vitória, porque Ele não te deu o espírito de temor. Então, você não pode viver em escravidão. O povo já tinha visto, olha só que coisa, o povo tinha visto aqueles milagres todos, né? Já tinha aberto o mar, né? O faraó, né, se afundou ali naquele mar. De dia tinha uma nuvem que cobria do sol, de noite tinha um fogo do céu que iluminava e aquecia. E mesmo assim, depois de tantos milagres, né? Comida caindo do céu, os caras caíram nessa aqui. Pô, viemos aqui para morrer, mas depois de tanto milagre, e o medo quando bate faz isso, né? O medo quando bate faz isso. Então, aqui, ó. Porém, vós não quiseste subir, mas foste rebeldes ao mandato do Senhor vosso Deus. Por causa de 10 dos 12 espias, eles contaminaram toda a congregação, todo o povo de Israel. E por isso, qual foi o castigo dele? O castigo dele foi assim, ó, a partir do 34. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, nenhum dos homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Eles ficaram 40 anos
E podia chegar em 1 mês, 2 meses, podia estar lá já. Ficaram 40 anos lá. Houve milagre, né? Porque não gastou a roupa do corpo, tinha comida, tinha água, tinha tudo. Mas aquela geração não entrou, exceto quem? Exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele verá a terra que pisou, darei a ele e a seus filhos, né? Calebe, né? E Josué, filho de Num, que está em pé diante de Deus, que seria o chefe seguinte depois de Moisés, né? Então, olha só que coisa, né? O medo é uma desobediência, meus irmãos. O medo é pecado. Como disse, não aquele medo que evita da gente sair de madrugada aí pela rua do Rio de Janeiro. Isso não é medo, não. Isso aí é bom senso, né? É inteligência, né? Mas esse medo que faz perder o foco, perder o alvo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, isso é terrível. Isso para qualquer idade. Para um jovem, adolescente que está querendo entrar para a universidade, um coroa como a gente aqui, Deus quer usar, Deus quer, né? Salmo 106 disse que na velhice darão frutos, né? Então é isso aí, vamos lá, vamos. Jovens, adultos, crianças, anciãos, não podemos ter medo, né? Eu venho da Assembleia de Deus, né? E eu tocava saxofone lá, assim, pam, 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 para, eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, nem a ele pertencer. Um dos tais, pode tu também dizer, sou um dos tais. Então não tem que ter medo. Não tem que ter medo, tem que ser valente e valoroso, né? Como o Senhor falou para Josué, logo lá no primeiro capítulo, não temas nem desmaie, estou contigo onde você for, Deus está conosco onde quer que a gente for. Então não tema. Mas eu estou falando aqui só do medo, no medo. Alguém sabe qual é o contrário de medo? Alguém pode me dizer o que poderia ser o contrário do medo? Como? Raiva? Coragem. Outra. Esperança. Mais uma. Ousadia, né? A gente tocou aqui agora, né? Ousadia, vou mover o sobrenatural, que a gente cantou agora. Tudo isso aqui. Mas eu vou me fixar nesse verso aí, ó. João, primeira carta de João 4:18. Porque no amor não há temor. O contrário de temor é amor. É graça, como diz ali, né? É perseverança, é moderação. Eu creio assim. Agora, esse verso me faz lembrar uma menina muito corajosa, que ela foi se casar, saiu da cidade dela e foi se casar numa outra cidade, num outro país. E o pastor, ela convidou o pastor, mas o pastor não pôde ir. Então ligou para a secretária, manda esse verso para essa menina corajosa que não tem medo. Manda 1 João 4:18. Porque no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então mandou para a secretária, escreve isso e manda para ela, para o pastor ler lá na hora. E a secretária mandou, só que ela esqueceu de botar o 1 João, ficou João 4:18, para ler na hora do casamento no altar. Alguém pode ler para mim aí? João 4:18? Era para ler isso aí. Lê, veja para mim. João 4:18, foi lido lá no altar. Pois 5 maridos já tiveste, esse homem com quem tu agora vives, não é. Atenção, hein? Né? Quando a gente for ler, a gente tem que ler exatamente o que era 1 João. Não, então volta para lá, por favor. 1 João 4:18. Porque no amor não há temor, ok? Porque o amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. O temor
é uma desobediência, o temor é pecado, ok? Então a gente tem que ter sempre a nossa referência bíblica. Para combater o medo é o amor. E é exatamente esse amor que a gente vai poder usufruir através da palavra de Deus, poder compartilhar, poder influenciar a vida das pessoas. Porque os 12 lá, aquela multidão, 12, né? Apenas 2 foram valentes, os outros 10, eles contaminaram todo um povo a ponto de sofrer o castigo de ficar 40 anos no deserto e morrerem todos. Ninguém entrou, ninguém, nem Moisés, né? Moisés estava lá com 120 anos, Deus chegou para ele: eu tenho 2 notícias para ti, uma boa e uma ruim. Aí, qual é a boa, Senhor? A boa é que a terra prometida está aqui. E qual é a má? Tu não vais entrar. Nem Moisés entrou, só Josué e Caleb e a galera da nova geração. Nós temos que deixar um legado para as novas gerações, verdade? A gente tem que deixar um legado de valor, de coragem, o legado da palavra de Deus. Amém? Eu quero orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Deus, porque Tu nos abre portas, ó Deus, diante da nossa vida, diante de cada um de nós, ó Deus, para que possamos passar por ali com temor, com valor, firme, Senhor, fazendo a Sua obra com alegria, com denodo. Pai, eu te peço que retire todo medo, Deus, todo temor que possa impedir de abrir uma congregação, de iniciar um trabalho missionário, de iniciar uma obra que possa te exaltar e te colocar em alto, ó Deus, e que a Sua palavra possa ser pregada, ó Deus, e que pessoas, através da nossa pregação, possam receber o Evangelho, crer no Evangelho e aceitar Jesus no seu coração e ter a vida eterna. Não podemos ter medo, não podemos ter medo da situação política, não podemos ter medo, ó Deus, do que possa acontecer, tudo que venha contra nós outros, ó Deus, que sejamos um povo valente, um dos tais, aquele que faz a Sua obra em todo o tempo, aonde quer que o Senhor nos coloque, ó Deus, aqui na igreja, lá no trabalho, lá na escola, lá na rua, lá no nosso bairro, com o nosso vizinho. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos, Senhor, com alegria, com poder e sem temor. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Nesse momento a gente vai tirar nossos dízimos e ofertas, vamos trazer ao altar do Senhor. É uma prática que nós temos aqui na igreja, nós cristãos.